A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria mais uma vez estar com os irmãos. Quem aqui esteve no culto de quarta-feira? Legal, fica inclusive um convite para que vocês estejam aqui presencialmente às quartas-feiras, porque na quarta-feira passada nós começamos uma nova série de mensagens depois de peregrinar não 40 anos, mas algum tempo no livro de Deuteronômio. Nós chegamos agora ao livro de Romanos. A gente vai aprender um pouco sobre as lições do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Nós já fizemos a primeira parte do capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 17, o pastor Wagner já fez essa introdução. E hoje nós vamos meditar em um dos textos mais fortes do livro de Romanos. Nós vamos meditar nos versículos de 18 a 32. E aí Paulo vai falar sobre a grande ira de Deus. Quando a gente olha para Romanos é visto pelos grandes estudiosos bíblicos como um livro que é praticamente um tratado sobre o Evangelho, porque Paulo vai falar sobre os principais assuntos que dizem respeito à vida de uma pessoa que segue a Cristo. Não é à toa que é um dos livros mais estudados na cristandade. Martin Lloyd-Jones, um dos grandes pregadores calvinistas britânicos, pregou por 30 anos Romanos. 30 anos. Nós temos uma jornada de alguns meses, mas a comunidade de Westminster ouviu de seu pastor principal sobre Romanos por 30 anos. Isso mostra o quanto esse livro é inesgotável. Os ensinos que Deus nos passa através do apóstolo Paulo são constantemente alimento para a nossa vida e nós precisamos meditar nessa instrução. E nós vamos ler então, a partir do versículo 18, Romanos 1. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo o que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou no lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas. Não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim, continuam a praticá-las.
e o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Senhor, fala conosco através da tua palavra, que possamos meditar nela e que possamos ser confrontados pelo teu Santo Espírito para correção de rota, para mudança de atitude, por uma ação do teu Santo Espírito. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Paulo começa esse trecho aqui dirigindo a sua palavra, a mensagem que tinha a igreja de Roma, aos gentios. Quando a gente olha a composição da igreja de Roma, a igreja de Roma era de uma ligeira maioria gentílica. E a gente vai entender o porquê. Toda essa descrição que Paulo faz aqui endereça diretamente aos gentios. Há um consenso aí entre os estudiosos que a carta de Paulo aos Romanos foi escrita no trecho ali em que fala sobre a passagem de Paulo pela Grécia, lá em Atos 20, por exemplo, os versículos 2 e 3, cita que Paulo teve uma passagem pela Grécia e foi ali, naquele momento, que ele faz a mensagem para a igreja de Roma. Ele ficou na Grécia por 3 meses. Paulo terminava a sua terceira viagem missionária e se preparava para viajar até Jerusalém, onde ele levaria ofertas que foram levantadas aos pobres da Judéia. Isso provavelmente no ano de 57 ou 58 depois de Cristo. Paulo não é o fundador da igreja de Roma, provavelmente alguém que bebeu do seu ministério, alguém que foi um de seus discípulos e acabou indo para Roma e fundando a igreja. E o que a gente observa aí? Nesse contexto estava acontecendo uma coisa muito preocupante ali no Império Romano. Havia um conflito entre os seguidores do caminho, ou seja, os primeiros cristãos, e a comunidade judaica. Isso fez com que Cláudio César, o imperador romano, no ano de 41, expulsasse os judeus do Império Romano, ali da região de Roma. Por quê? Porque havia um conflito tão intenso, uma violência tão grande, que para apaziguar os ânimos, ele expulsa os judeus. Isso acaba influenciando na igreja de Roma. É por isso que nós observamos uma maioria gentílica na igreja de Roma. Apenas em 53 depois de Cristo é que os judeus retomam e vão poder compor novamente a igreja de Roma. E a gente observa isso. Quando a gente olha para Romanos, a gente observa também uma preocupação de Paulo de poder tratar com o ânimo e o espírito daquela comunidade, porque eles precisavam voltar a viver em comunhão. Eles precisavam entender o valor da conciliação. Eram duas culturas completamente diferentes. Uma parcela criada na cultura judaica e outra vindo de toda a influência pagã dos gentios. Imagina conciliar isso dentro de uma comunidade. Olha o desafio que havia pela frente. E aí Paulo começa essa exortação apontando quais são os problemas, os pecados daquele mundo antigo, fortemente influenciado pela cultura helênica. A cultura grega estava muito em alta. E aí, então, ele traz, a carta de Paulo aos Romanos, traz um panorama da situação complicada e da desgraça moral que abatia o mundo daquela época, debaixo da cultura helênica. Todo o Império Romano era fortemente influenciado por essa cultura grega. De depravação total. De destruição. Porque as pessoas cultuavam o pensamento acima de todas as coisas e o prazer acima de qualquer pudor. Uma das coisas mais fortes naquela época era a questão da pederastia. O que é a pederastia? O aliciamento de jovens pelas pessoas mais velhas. O que acontecia? Os filósofos, os principais filósofos da época, iam lá, escolhiam jovenzinhos e falava para eles, olha, eu vou ensinar para você filosofia, eu vou ensinar para você matemática, eu vou ensinar a você oratória e você vai me servir. Como que era esse serviço? Eram serviços sexuais.
eles eram escravos sexuais. Eles ficavam a serviço desses filósofos, desses pensadores. Essa era a prática comum daquele contexto, influenciado pela cultura helênica. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Para aquela comunidade, olha, o comum dessa era, no local onde vocês estão inseridos, é isso. Essa prática do culto ao pensamento é baseado nisso. Então a devassidão sexual era o normal em todo o Império Romano. E a idolatria, claro, sempre ela tomava o mundo conhecido daquela época. Paulo fala abertamente sobre a questão da idolatria. Ele vai apresentar esse quadro para argumentar em favor de uma questão muito válida. Quando a gente continua lendo Romanos, Paulo vai falar lá em Romanos 15 qual é o propósito dele. Olha, eu quero levar o evangelho para a Espanha. É por isso que eu estou escrevendo para vocês, para que vocês compreendam que lá a sociedade da Espanha está tão degradada, destruída, debaixo de uma opressão tão grande como vocês vivenciam aqui no Império, e lá aquele pessoal também precisa ouvir sobre Cristo. Da mesma forma que vocês ouviram. Alguém precisa levar o evangelho para a Espanha e eu quero levar. E é por isso que eu estou aqui. E ele apresenta todo esse tratado mostrando a condição pecaminosa, devassa, podre do mundo daquela época para dizer, olha, na Espanha está igual. E alguém precisa ir lá levar o evangelho. Eu estou me dispondo a levar. É por isso que eu quero que a igreja de Roma veja esse quadro e me apoie. Me apoie, claro, em oração, mas apoie também financeiramente. É esse o propósito de Paulo. E aí, quando a gente lê esse texto, a gente observa um texto de Paulo intenso, que reflete uma preocupação que deve existir com a gente. A gente precisa ver a realidade do mundo atual e ficar profundamente incomodado, impactado. O mundo de hoje, ele anda de braços dados com o pecado da mesma forma como o mundo antigo, do Império Romano. Nós achamos que isso é tão lá atrás, né? É tão série da HBO aí, né? Só um retrato histórico, a gente acha que ficou lá, mas a coisa está feia nos dias de hoje. E o que nós, como Igreja de Cristo, faremos para compartilhar o Evangelho para aqueles que estão com a vida destruída? Qual é a Espanha dos nossos tempos? O que nós temos feito para que o Evangelho seja proclamado pelo mundo? Porque muitas vezes nós ficamos presos apenas aos nossos interesses. Quando nós lemos aí entre os versículos 18 e 22, Paulo vai falar sobre a grande chave hermenêutica aqui, em todos esses versículos, que é a grande ira de Deus. E ele mostra a sua ira do céu. Deus se revela através da sua criação. Ele mostra para nós a sua ira. Isso é muito impactante, porque quando Paulo fala aqui, olha, ele mostra a sua ira do céu, ele está falando com os gentios, mas ele já está dando uma deixa que depois ele vai falar com os judeus. Tanto é que se nós lermos o capítulo 2 de Romanos, a mensagem é para os judeus. Porque talvez alguns deles estivessem lendo, ouvindo lá a mensagem dizendo, fala mesmo, Deus, os gentios precisam ouvir, eles precisam ficar debaixo da sua ira. E aí o texto de Paulo aos Romanos é claro, olha, aqueles que estão debaixo da lei e aqueles que não conhecem a lei, ambos estão debaixo da ira de Deus. E ambos precisam ouvir a mensagem do Evangelho para que sejam profundamente impactados. Profundamente impactados. Então, Paulo é genial a ponto de já dar deixa para que os judeus acalmassem o coração, porque a exortação para eles viria. Viria na sequência. Mas a mensagem de Paulo aqui, Deus se mostra através da sua criação.
E a Bíblia atesta isso. Quando nós lemos lá o Salmo 19, por exemplo, o Salmo 19, 1 e 2, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. A este ato de Deus se tornar conhecido por meio da sua criação, nós damos o nome na teologia de revelação natural. Ontem nós tivemos aqui um concílio, né, de diáconos, e algumas perguntas teológicas são feitas, né? O nome disso é revelação natural. Mas a revelação natural, ela já aponta para a criação, para a supremacia desse Deus. É por isso que Paulo vai dizer assim, olha, as pessoas, elas são indesculpáveis. Elas não podem alegar que elas não sabiam que existe um Deus supremo. Alguém sobre todas as nações, sobre todos os poderes. Por quê? Porque tudo isso foi criado por um ser supremo, um Deus majestoso. E até as culturas gentílicas, os bárbaros, que são citados na Bíblia, essas comunidades, elas reconhecem que existe um Deus criador. Quer ver um exemplo disso? Quando Paulo está preso e ele é levado junto com uma tripulação para a ilha de Malta. Vocês lembram dessa história? Está lá em Atos. O que acontece quando Paulo chega lá e ele vai mexer em umas madeiras? Ele é picado por uma cobra, certo? Aquelas pessoas, aqueles bárbaros da ilha de Malta, eles olham para aquilo e falam assim, olha, certamente há um juízo sobre esse homem. Porque ele não morreu no naufrágio, mas ele foi picado agora e há uma condenação. E depois os bárbaros veem que Paulo não morre, e aí tem uma outra compreensão, achando até que ele é um ser divino e tudo mais. Mas essa ideia de um juízo, isso existe no coração de qualquer pecador. A pessoa mais bárbara, mais pecadora, mais miserável, mais podre, ela tem consciência de que ela é uma pessoa ruim. E que sobre ela paira um juízo a ser colocado em prática, a ser vivenciado em algum momento da história. A Bíblia atesta para isso. O conhecimento popular atesta para isso. Quando a gente olha, então, para essas pessoas perversas, totalmente tomadas pelo pensamento do presente século, assim como Paulo encontrava aquelas pessoas no Império Romano, essas pessoas vivem como se não houvesse amanhã, elas estão presas ao seu próprio prazer, ignorando a santidade do Deus Criador. O poder eterno do Senhor, citado por Paulo, reflete a sua justiça e a sua santidade. E Deus demonstra sua santidade quando ele se ira com os pecadores. A mensagem que Paulo anuncia é o Evangelho. É o Evangelho. Hoje em dia a gente observa essas igrejas aí falando sobre amor, graça, perdão. Isso também é o Evangelho, é uma parte do Evangelho. Só que quando você prega, quando uma comunidade saudável fala sobre a ira de Deus, ela também está falando sobre o Evangelho. Porque o Evangelho é que transforma vidas, que restaura a história, que faz com que a pessoa seja colocada contra a parede para que ela observe o pecado que existe na vida dela e para que ela possa ter uma mudança de atitude. O Evangelho provoca uma mudança de atitude. E aí, a pessoa com uma vida transformada pode contemplar a beleza da plenitude do amor, da graça e da santidade de Deus. O problema é que as igrejas estão pregando só metade do Evangelho. E metade do Evangelho não é Evangelho. Não é como se fosse metade de uma pizza, que ainda vai continuar sendo uma pizza. O Evangelho é integral. Você precisa entender a mensagem do Evangelho de forma integralmente. E aí Paulo vai dizer, olha, essas pessoas, elas não têm desculpa. Elas não poderão alegar inocência por conta dos seus atos. Essas pessoas são indesculpáveis, porque o próprio Deus se mostrou.
E além da revelação natural que nós temos, Deus continua a se manifestar através da sua criação. Hoje em dia você vai encontrar por aí pessoas que já ouviram falar sobre Jesus. Talvez tenha entrado no ouvido e saído pelo outro, mas elas conhecem Jesus. Historicamente elas sabem definir quem é o personagem. Olha, quem é Jesus? Vai falar. Olha, Jesus de Nazaré, tem filme até sobre ele, tem uma série famosa por aí agora sobre ele. Eu sei que está na Bíblia. A pessoa não compreende na profundidade, porque nunca teve um encontro com Jesus, mas essas pessoas já ouviram falar sobre Jesus. Então essas pessoas são indesculpáveis. Elas puderam conhecer algumas coisas sobre Jesus, mas não o adoraram, não o engrandeceram, não o agradeceram. E aí essas pessoas continuam, elas quiseram continuar com as suas ideias tolas e confusas. Aquele era um mundo estabelecido em torno das ideias de favor e honra. Logo, era a ingratidão uma das piores transgressões. Expressar uma gratidão e honra naquele contexto em que Paulo estava era uma obrigação de quem recebia um presente como a vida, num período desenvolvido como aquele. Nós achamos que nós estamos num período extremamente desenvolvido, certo? A gente tem inteligência artificial, que às vezes funciona, às vezes não funciona. A gente tem os melhores celulares, os carros mais modernos e tudo mais. Só que esse era o pensamento daquelas pessoas naquela época. Eles viviam na capital do mundo. O Império Romano era o contexto mais desenvolvido daquela época. Os romanos tinham grandes construções. Com certeza eles faziam construções para distribuição de água muito melhores do que a Sabesp e a Saesa. Eram extremamente evoluídos nesse contexto. Só que havia uma ingratidão no coração daquelas pessoas. Eles se achavam que eram donos de todo o conhecimento, porque ali eles estavam no berço do conhecimento humano, eles bebiam da fonte do conhecimento da Grécia. Mas aqueles homens, Paulo vai chamá-los de tolos, não passavam de tolos. E essa mentalidade continua nos dias de hoje. Para que passar 2 horas dentro de uma igreja? É o pensamento de muitos por aí. Vou gastar 2 horas da minha vida num domingo? Que fanatismo é esse? Os crentes hoje em dia são chamados de fanáticos. Aliás, não de hoje, né? Já de algum tempo. Há muitos nomes nas universidades que os filhos de vocês estão, ou que entrarão, ou que os netos de vocês cursam, que acham que a Bíblia é uma grande mitologia. Ou seja, é uma história com algum valor histórico, mas sem uma comprovação. Uma coisa banal. É isso que se ensina em muitas universidades por aí. Por isso que é muito bom, antes de você mandar o seu filho para a universidade, você sentar com ele e entender qual é o curso que ele quer fazer. Qual é a faculdade para a qual você vai mandá-lo. Porque, graças a Deus, nós ainda temos algumas universidades confessionais. O problema é que elas também estão se perdendo por aí em crises financeiras gigantescas. Então, tenha sabedoria de conversar com o seu filho, com o seu neto, para qual universidade ele vai. Qual área de estudo ele vai seguir. Porque ali ele é um missionário. Se você educou ele corretamente, ali ele vai propagar a mensagem do Evangelho de Cristo. É essa a missão que todos nós temos. Então, quando a gente olha isso, esse pensamento comum na sociedade, a gente observa a diminuição do valor da palavra de Deus em movimentos e atitudes. Muitas vezes, o que é mais triste, muitas vezes endossada pela Igreja de Cristo no Brasil. Pelo péssimo testemunho que a igreja dá. Pelo testemunho que alguns cristãos dão. E isso, meus irmãos, isso provoca a ira de Deus. Existe um Deus criador. E a palavra de Deus é clara, ele está profundamente irado. Ele está profundamente irado com aqueles que se dizem sábios, mas tornaram-se
tolos segundo os desejos do seu coração. Versículo 23, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Paulo vai falar aqui sobre a prática de idolatrar seres humanos, aves, animais e répteis. Aquele contexto é um contexto de panteão. Vários e vários deuses. Cada um tinha o Deus que queria para poder adorar. Aquele era um contexto totalmente tomado pela idolatria, meus irmãos. Totalmente tomado. As pessoas que podiam compreender que havia um Deus criador, essas pessoas que tinham um conhecimento mínimo, que tinham um bom senso, que tinham uma percepção, essas pessoas, elas sabiam que existia Deus, mas elas trocavam o conhecimento sobre Deus, a crença sobre Deus, pela pequenez de miseráveis criaturas. Aves, répteis, quando nós olhamos para o contexto egípcio, por exemplo, aquelas pessoas adoravam um crocodilo do Nilo. Pelo amor de Deus, a imbecilidade de uma compreensão como essa. Nós rimos, mas quais são os ídolos que estão no nosso coração nos dias de hoje? São tão pequenos quanto. E nós estamos idolatrando. Existe um Deus e Ele está profundamente irado. É essa a mensagem do Evangelho. A Espanha precisa ouvir isso, mas São Caetano também precisa ouvir sobre isso. O Evangelho precisa ser proclamado. Por vezes nós fazemos isso quando nós damos o jeitinho para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A gente faz uma releitura da passagem bíblica, né? A gente tenta fazer com que a nossa performance seja o ponto alto da nossa história. Há pessoas que idolatram, né, os seus números, o seu status, o seu sucesso, a vontade. A gente pode não idolatrar os crocodilos como os egípcios faziam, nem vacas como os indianos fazem ainda hoje, né? A vaca é um animal sagrado, então se você for lá num McDonald's, não esperem comer um Big Mac lá com carne bovina, não vai ter. Vai ter que ser um franguinho lá, uma coisa bem básica. Porque para eles, esses animais são figuras sagradas. Mas a gente pode não fazer isso, mas na profundidade do nosso coração, de todos nós, há um potencial ídolo. E nós precisamos ouvir isso, nós precisamos ser confrontados com isso. Calvino, é acreditado a Calvino, né, a frase de que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Quais são os ídolos que são fabricados? Quais são as vigas que nós temos colocado para sustentar o trono desses ídolos nos nossos corações? Mesmo pessoas com muito tempo de igreja acabam trocando a grandeza do Deus imortal por pequenos ídolos. Quais são esses pequenos ídolos? A ideia de que a minha contribuição à igreja local já fala por si só. Eu não preciso mais fazer nada além do que eu já fiz. E todos nós somos chamados para um serviço permanente na comunidade de Cristo. Até o dia em que nós formos chamados para junto dele, nós devemos permanecer em serviço, compreendendo a nossa condição de humildade. A humildade é uma das bases do cristianismo. Se nós pensarmos diferente disso, nós estamos indo contra as Escrituras. E aí Paulo vai alertar a igreja de Corinto, uma coisa muito importante. 1 Coríntios 10, 12, eu não lembro se eu coloquei esse texto. Não coloquei, mas eu vou falar para vocês. Portanto, falando para a igreja difícil de Corinto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Essa mensagem deve ser a mensagem de todo cristão. Se nós achamos que nós estamos razoavelmente bem, é pela graça de Deus. E é assim que nós devemos caminhar. Pela graça de Deus, buscando que o Senhor nos conduza para que nós não caiamos.
Porque todos estão suscetíveis à queda. Porque nós vivemos em um mundo caído. Nós estamos em santificação, mas nós vivemos em um mundo caído, um mundo em que o pecado impera. E nós devemos fugir do pecado. Nós devemos fugir do pecado. Diante dessa idolatria, Paulo diz que Deus entregou essas pessoas aos desejos do coração. Irmãos, o maior castigo para um pecador é permitir que ele se afunde na obscuridade do pecado do seu próprio coração. É essa a ação de Deus aqui. Deus entrega esses pecadores às paixões do seu próprio pecado. E essa tolice que atinge o coração humano, ela atinge toda a humanidade como consequência do pecado. Alguns estudiosos vão chamar isso de cegueira penal. É o que aconteceu, por exemplo, com o Faraó. Quando Deus vai lá e designa Moisés para tirar o povo do Egito, e aí a palavra de Deus é clara em dizer que o coração do Faraó ia sendo endurecido. Uma cegueira penal. Para apontar para uma pena, para uma condenação mesmo. Para mostrar a dureza que há na vida daquele que está profundamente submerso no pecado. E como resultado dessa entrega, as pessoas praticam coisas desprezíveis entre si, coisas degradantes com o próprio corpo. E aí, quando a gente olha aí, o que as pessoas fazem de coisas degradantes com o próprio corpo? Hoje em dia a gente observa aí vários tipos de droga que são consumidas das formas mais absurdas que existem. Até pouco tempo atrás, aí tinha um pessoal que consumia droga pelo olho, sabe? Coisa absurda, bizarra. Droga já é um absurdo. E a pessoa busca formas absurdas ainda de se drogar. Quando a gente olha aí o contexto histórico brasileiro, 1980, 1990, uma coisa que era profundamente idolatrada, principalmente pelas mulheres, era o culto ao corpo magro, extremamente magro. E hoje em dia, a magreza extrema está de volta. É a geração aí do Ozempic, a canetinha aí. O pessoal vai lá, usa a caneta, fica extremamente magro. Por quê? Porque esse culto ao corpo é o que tem a tendência social aí. As pessoas estão idolatrando o corpo extremamente magro. Todas essas tendências apaixonam o coração das pessoas. Elas são extremamente seduzidas, ignoram os alertas dados pelo próprio Deus em relação aos riscos do pecado. Elas trocam a verdade de Deus pelas mentiras que lhe afagam o coração. E aí, para os judeus, e Paulo tinha a origem judaica, a idolatria e a imoralidade eram características dos gentios. Só que quando a gente olha a história de Israel, a gente sabe o quão idólatra o povo de Israel foi. E aí a gente vê Paulo, mais para frente, confrontando os judeus, dizendo, olha, vocês judeus são igualmente pecadores, estão igualmente debaixo da ira de Deus, porque também estão apaixonados por ídolos. Estão presos às paixões dos seus corações. Vocês são tão pecadores quanto os gentios. São tão pecadores quanto. Vocês não precisam, vocês não devem se olhar como superiores, porque essa era a ideia, o espírito da coisa entre os judeus. Não são superiores. Vocês passaram a adorar coisas limitadas como se fossem Deus. E apenas Deus é digno de louvor eterno. O que tem sido o nosso motivo de louvor na atualidade, meus irmãos? Se não tem sido o Deus verdadeiro, o Deus que nos confronta com esta mensagem, nós estamos criando ídolos. Por vezes pequenos, talvez inexpressíveis num primeiro momento, mas nós estamos alimentando ídolos nos nossos corações. E a nossa culpa cresce à medida em que cresce a ira de Deus sobre o pecado.
Teve um pastor muito conhecido, Jonathan Edwards, e ele tem um dos sermões mais impactantes da história do cristianismo mundial. Chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ele pregou em cima de Deuteronômio, mas a ideia aqui de Romanos está muito presente. Ele vai escrever o seguinte, ele fala isso à comunidade, sua comunidade, né, falou isso à sua comunidade. A ira de Deus é como grandes águas que se encontram atualmente represadas. Elas aumentam cada vez mais e sobem cada vez mais, até que um escoamento seja feito. Quanto mais o fluxo é interrompido, mais rápido e poderoso é o seu curso quando for solto. É verdade que o julgamento contra o seu trabalho maligno não foi executado até agora. As inundações da vingança de Deus foram retidas. No entanto, enquanto isso, sua culpa está constantemente aumentando e você está cada dia causando a acumulação de mais ira. As águas estão continuamente subindo e ficando cada vez mais poderosas. Não há nada, a não ser a mera vontade de Deus que retém as águas, que não querem ser paradas e pressionam com força para irem em frente. Se Deus apenas retirasse sua mão da comporta, ela ficaria imediatamente escancarada e as inundações ardentes da ferocidade da ira de Deus correriam com uma ira, com uma fúria inconcebível, vindo sobre você com poder onipotente. A história diz que quando ele pregou esse sermão à sua comunidade, as pessoas sentiam como se o chão abrisse e elas pudessem vivenciar um pouco do que é a ira de Deus. As pessoas indo para o inferno. Houve conversões naquela noite, porque aquelas pessoas ficaram profundamente impactadas, porque elas viram que existe um Deus criador e Ele está profundamente irado com o pecado. Ele está profundamente irado com o pecado. Romanos 1, 26 e 27. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens. E em decorrência desse pecado sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Tem uma pesquisa de 2021 de um instituto chamado Poder Data, que apontava que para 60% dos brasileiros, eles acreditavam que a homossexualidade e os relacionamentos homoafetivos, 60% dos brasileiros, esses relacionamentos deveriam ser aceitos pela sociedade. O que se observa na sociedade é um forte movimento da agenda LGBTQIA+. É tanta sigla, tanto acréscimo além disso. Certamente eu falei a sigla mais básica, tem muito mais. Há uma forte agenda que tem pautado discursos e projetos de impacto na sociedade. É uma agenda de uma minoria que tem impactado a maioria do país. E o que nós temos feito? Nós estamos presos em cortinas de fumaça. A gente dá audiência para telejornais que falam sobre cortina de fumaça. E aí eles vão passando as pautas que interessam a determinados grupos e a gente fica a ver navios. Por parte da igreja deve haver sabedoria em reconhecer que há distinção entre pecador e pecado. Historicamente, a igreja é sempre apontada como uma organização que não ama as pessoas, que agridem as pessoas, que agridem as pessoas gays. Deus ama essas pessoas, assim como nos ama também. E nós devemos tratá-las com amor. Mas a gente não pode deixar de falar que elas estão, à luz das Escrituras, erradas. Estão presas nos seus pecados, assim como nós temos os nossos.
E o mais interessante, quando a gente olha aqui, a gente sabe, Deus quer transformar vidas, quer mudar a história. Ele abomina o pecado, mas ele quer fazer o pecador ter uma nova história. Quando a gente olha aqui, a gente não pode entender isso como uma caça às bruxas. Não há espaço para discurso de ódio, para perseguição. Todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Elas só não entenderam ainda, elas não sabem disso ainda. Elas precisam ouvir do Evangelho, que vai transformar suas vidas. Só que quando a gente olha aqui, a gente fala assim, nossa, por que Paulo começou falando sobre a questão da homossexualidade? Será que é um pecado mais grave? É um pecado pior em relação aos outros? Não. Não é. Paulo fala aqui sobre a homossexualidade, mas depois ele vai citar 21 outros pecados. Ele vai falar sobre 21 outros pecados na sequência. Paulo fala sobre a homossexualidade porque era a coisa mais evidente naquela época. E aí ele usa isso como uma introdução ao seu diagnóstico pecaminoso daquela geração. E aí ele vai falar sobre esses pecados. E qual que é o único pecado sem perdão? A Bíblia nos fala, Mateus 12, 31, 32, vai dizer que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Contra esse pecado não há perdão. Quando nós acreditamos o inimigo, uma ação que claramente é do Espírito, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E para isso não há perdão. A pessoa vai morrer condenada eternamente com isso. Agora, a homossexualidade, a fofoca, a calúnia, se o pecador se arrepender, abandonar o pecado, ele alcança a misericórdia e tem nova vida em Cristo. É essa a promessa bíblica. É essa a promessa bíblica. Se você conhece alguém que passa por essa dificuldade, ou se você passa por essa dificuldade, ore ao Senhor, entregue o seu coração ao Senhor, peça perdão e creia que Ele te dará misericórdia. Ele te dá perdão. Creia nisso. Romanos 1, 28 a 31. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram as suas promessas, não mostram afeição e nem misericórdia. Aqueles que não querem abandonar os seus pecados, meus irmãos, eles consideram inútil conhecer que Deus provoca na vida de alguém, de transformar vidas. E assim como Deus fez no passado, Ele continua a entregar essas pessoas a um inútil modo de pensar, fazendo coisas que não deveriam ser feitas. Quando a gente olha esse texto, a gente precisa compreender da seguinte forma, olha, existe um cinto moral, como se fosse um cinto de segurança, um cinto moral que Deus coloca no mundo. E aí Deus vai segurando as rédeas para que um mundo que é ruim, um mundo jaz do maligno, não seja entregue totalmente à destruição do maligno. É um cinto moral. E aí quais são os exemplos desse cinto moral? A polícia, por exemplo. A polícia que exerce um poder constitucional de conter a violência. Isso é uma prova da graça e da misericórdia de Deus por meio de um cinto moral. Porque se não houvesse forças policiais, a situação estaria muito pior. Algumas pessoas que são colocadas como líderes políticos que conduzem o país com sabedoria. E eu não estou falando desse país, eu estou falando de qualquer país na face da terra. Pessoas que são colocadas pelo Senhor com
um cinto moral para que elas não sejam ruins, como a natureza pecaminosa delas possibilitaria ser na sua essência e na sua plenitude. É um cinto moral que vai contendo algumas atitudes, prova da graça e da misericórdia de Deus. Há um Deus, ele está profundamente irado, mas ainda nós estamos vivenciando o período da graça do Senhor. Nós ainda estamos vivenciando o período da graça do Senhor, mas a mensagem da ira está anunciada. E essa ira virá. Essa ira virá. Para aqueles que estão profundamente enamorados dos seus pecados, para esses já não há mais cinto. Já não há mais essa contenção moral. Porque o próprio Deus já retirou dessas pessoas esse pudor, essa moral. E aí a gente vê a vida dessas pessoas com todo tipo de perversidade, de pecado. Ganância, inveja, homicídio, discordância, enganação, malícia, fofoca, calúnia, ódio profundo a Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes. Paulo coloca aqui até desobediente aos pais. Aqui Paulo já está preparando o caminho mais uma vez para falar com os judeus, porque a obediência aos pais é um dos mandamentos. Que ele já vai, a genialidade de Paulo preparando o caminho. Tudo isso aqui, essa lista dos 21 pecados, nós observamos nos nossos dias. Nós vemos uma série de tragédias sociais nos nossos tempos. E a gente, por vezes, pontua como problemas muito pontuais. Muito pontuais. Esses dias fui com a Noemi fazer uns exames e a gente foi num local lá, quer ver a natureza humana, observa uma criança prestes a tomar alguma medicação ou fazer exame de sangue. Aquelas crianças, elas causam absurdamente. E aí foi um menino ou uma menina que falou que não ia tomar banho depois? Um menino. E aí ele começou a falar, não quero, começou a gritar e tudo mais. E aí teve uma hora que ele soltou a seguinte pérola, hoje eu não quero tomar banho, como se fosse uma compensação por ter que tirar o sangue e tudo mais. E aí a gente riu, achou engraçado, naquele momento a gente ri, né, para dar uma quebrada no ânimo. Aí depois ele sai e dá um tapão na cara da mãe dele. Natureza humana corrompida. A gente acha que é um probleminha pontual. É o pecado que nós herdamos de Adão e Eva. E aí Paulo vai dizer lá em Romanos 3, 23, quando ele fecha a argumentação aí do pecado para gentios e judeus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou estão destituídos da glória de Deus. Mais do que um versículo para impacto, que é um dos versículos que nós explicamos a ideia do pecado, é o Evangelho, que tem poder para nos transformar. Nós somos miseráveis pecadores, nós carecemos dessa graça e dessa glória em nossas vidas, para nos mudar. Então essa geração extremamente desobediente bebe da fonte do amor irrestrito ao pecado. E a maior herança que pais podem deixar aos seus filhos é o temor pelas sagradas escrituras. Há um Deus supremo, ele está profundamente irado. Seu filho precisa ouvir sobre isso. Ele precisa saber sobre isso. A terceirização da educação dos filhos custará a alma deles. Saibam disso. Aquela terceirização que vocês dão para a educação de seus filhos, vocês deixam eles lá presos nas telas de YouTube e redes sociais, isso vai custar a alma deles. Saia daqui confrontado com essa palavra, porque é a palavra de Deus. Essa geração desobediente já está com a alma encaminhada para esse tipo de condenação. Como resultado, nós temos pessoas sem compromisso,
sem palavras, sem afeição e sem misericórdia. E a misericórdia é um atributo comunicável de Deus. Ou seja, isso está refletido na vida humana em algum aspecto. Só que o pecado, ele esfria essa misericórdia. O pecado, ele apaga a presença de Deus na nossa vida. E aí a gente passa a relativizar pontos que deveriam ser inquestionáveis. Há igrejas por aí, há pessoas por aí que estão relativizando a sã doutrina. E a sã doutrina é sã doutrina, é ponto inquestionável. A gente não pode permitir isso. O Senhor chama a todos nós para um compromisso sério com Ele. Um compromisso por meio do qual nós entregamos a nossa própria vida. E a gente assume que é miserável pecador. A nossa condição depende totalmente da graça de Deus. Porque um dia a represa da ira de Deus estourará. Assim como o Edwards comentou com a sua comunidade. Ainda hoje nós estamos provando da chuva da graça de Deus. Mas a represa da ira de Deus vai romper. Nós precisamos sempre lembrar disso. Versículo 32, o final. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Paulo vai finalizar essa ideia aqui dizendo, olha, quem pratica tudo isso que eu falei aqui, merece a morte. E todos nós nos enquadramos em algum ou em alguns desses pecados. Então nós merecemos a morte. É essa a verdade do Evangelho. Nós merecemos a morte. Mas Deus mandou o seu Filho em nosso favor para que nós tivéssemos vida. E uma vida totalmente transformada, não presa ao amor ao pecado, mas uma vida rendida aos pés da cruz de Cristo, que pode provocar real transformação, libertação, reconhecimento de que a ira está sobre mim, mas a graça do Senhor me protege como um guarda-chuva. Quando a gente olha para a ideia bíblica da graça, é exatamente isso. A ira cai, mas nós estamos protegidos pela graça do Senhor, que é um guarda-chuva. É isso. Nós precisamos ter isso em mente. Só que alguns fogem dessa mensagem e continuam a praticar pecados. E o que é pior, incentivam outros a praticarem também. Desses Deus não terá misericórdia. É igual aquela coisa, né? Ah, eu vou deixar que o meu filho saia com um amigo porque eu confio no amigo. Só que o amigo, por vezes, é o pior do bando, do grupinho. É o que toca mais terror. Só que o pai não sabe. Nós precisamos dessa misericórdia. Nós precisamos ter mudança de atitude. Os que têm a lei e os que não têm a lei no coração são indesculpáveis diante do Senhor e precisam reconhecer a sua condição pecaminosa. A ira de Deus, meus irmãos, é como se fosse um vulcão silencioso, inativo por décadas, milênios. Só que lá dentro há uma força que a gente não consegue mensurar, que se acumula a cada dia, preparando para uma explosão. Quando finalmente entrar em atividade, iniciar a erupção, vai ser algo devastador. Essa mensagem nós precisamos ouvir hoje e nós precisamos ouvir sempre. Nós precisamos ser lembrados da ira do Senhor, para que nós não nos conformemos com o nosso pecado. Porque a ira do Senhor se revelará no tempo certo. E o mundo precisa ouvir isso, através da nossa boca e da nossa atitude também. Por isso que nós somos uma igreja chamada para anunciar o Evangelho de Cristo a essa geração. E nós temos feito isso.
Nós devemos fazer isso, porque há um Deus, Ele está profundamente irado com o pecado. Diante disso, o que fazer? Uma mensagem tão densa, tão necessária, tão confrontadora, nós devemos pedir ao Senhor que nos mostre a realidade do nosso pecado. Quais têm sido os nossos pecados? Nós precisamos confessá-los todos os dias. Todos os dias. E como eu sempre falo, a mensagem antes de tudo para o mensageiro. Todos nós pecamos. Todos nós estamos destituídos da glória do Senhor. E nós precisamos voltar ao caminho do Senhor. Peça ao Senhor que evidencie o seu pecado. Confesse o seu pecado e suplique por perdão. Nós devemos confessar pecado por pecado. A gente precisa assumir o compromisso de mudar de atitude. Não é só, já confessei, tudo bem, amanhã eu vou flertar com o meu pecado de novo. Isso não é abandonar pecado, isso não alcança misericórdia. Não alcança misericórdia. Destrone os ídolos do seu coração. É a sua família, é o seu trabalho, é o seu carro, é a sua conta bancária, é o seu status social, é a sua performance. Destrone um por um. Vai marretando as vigas do trono do seu ídolo. Reconheça que essa mensagem precisa ser repassada a outras pessoas. Quando você chegar na sua casa hoje, leia de novo esse texto. Leia de novo esse texto. E fala assim: Senhor, me confronta novamente com essa palavra. Quais são os ídolos? O que tem me afastado do Senhor? O que tem me feito agir como um tolo nessa geração? E me ajuda a corrigir a rota. Me traz de volta para perto de Jesus. Porque o meu coração é enganoso. O coração de todos nós aqui é enganoso. E nós carecemos dessa graça e dessa misericórdia. Se você entrou aqui nessa manhã e ainda não conhece a Cristo Jesus, essa mensagem é o Evangelho, que Paulo sintetiza em alguns pontos. Mas isso daqui é Evangelho. Essa mensagem forte e transformadora é o Evangelho. E Deus quer atuar na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Os problemas pelos quais você passa, Deus quer cuidar deles. Os traumas, as feridas que estão abertas. Eu não sei quais são, mas Deus sabe. Nessa manhã, feche os seus olhos e faça uma oração sincera ao Senhor. Faça uma oração sincera ao Senhor. Assim, Pai, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que essa palavra é para mim. Tudo aqui que foi dito, Pai, de alguma forma repercute na minha vida. Eu sou esse grande pecador. Eu peço que Jesus entre na minha vida e mude a minha história. Me dê novo ânimo de vida, uma nova história. Perdoe os meus pecados e me ajude a ser um novo alguém. Alguém que pertence à família de Deus. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Continue com os olhos fechados. Se você fez essa oração nessa manhã, ou se você não fez, mas que você tem consciência plena de que essa mensagem é para você, faça um sinal com a sua mão. Essa manhã é manhã de salvação. Cristo quer fazer parte da sua história, da sua vida. Deus quer transformar a sua história. Amém.
De igual forma, se você já é crente há muito tempo e também foi confrontado por essa palavra, peça ao Senhor que te direcione todos os dias a ter ânimo, disposição e coração sincero, rendido a Ele, para que você possa fugir dos pecados, para que você possa ter uma vida com Ele, uma vida que reflita o grande amor que você recebeu dele. Pai, nós como igreja estamos aqui reunidos, impactados por essa palavra. Nós vemos, Pai, que o Senhor existe e que há uma grande ira sobre o pecado, sobre os pecadores. Que essa mensagem sempre nos confronte, que nós possamos ser ensinados todos os dias a permanecer nos teus retos caminhos. Cuida, Senhor, do nosso coração para que ele não seja corrompido, entregue às paixões temporárias desse século. Cuida, Senhor, da tua igreja, dos mais novos aos mais experientes, que nós possamos perseverar numa jornada contigo, apontando para um caminho de maturidade, de conhecimento de ti, de respeito às tuas sagradas escrituras. Cuida, Senhor, do nosso coração. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.